Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Desperta Comigo, a nossa live matinal diária de conexão, de sintonia, de meditação, de oração, de reflexão, para que juntos tenhamos esse momento de autocuidado, de voltarmos para dentro, de nos conectarmos com o que tem de mais sagrado, de elevarmos a nossa vibração e assim, cada vez mais, nos tornarmos ímãs magnetizadores de tudo que é bom, belo e sagrado. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esse espaço que é nosso. E o convite, mais uma vez, para você, nessa manhã é: desperta comigo. E desperta comigo não é só despertar para mais um dia que amanhece, mas para despertarmos a nossa percepção, a nossa visão além de ver, os nossos ouvidos além de ouvir, para nos conectarmos com tudo que existe, com tudo que há, e para nos conectarmos com nós mesmos, com o que é importante para a gente, com aquilo que a gente precisa fazer hoje, para darmos os passos em direção a tudo aquilo que a gente deseja construir na nossa realidade, transformar, alterar, modificar, recomeçar a partir de agora. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Gratidão do fundo do meu coração. A gente ficou aqui 2 dias longe, onde eu não fiz o Desperta Comigo, que foi quarta e quinta, dia 20 e 21. Não pude estar com vocês aqui na quarta-feira, que era o Dia Internacional da Felicidade, pra gente falar um pouquinho de felicidade. Mas tudo bem. Foi por um bom motivo, por uma boa causa. Eu estava participando de um evento em celebração ao mês da mulher, um evento de nome Empoderamento em Ação, que foi numa empresa que eu fui convidada para dar algumas palestras. E é uma empresa gigante, que as palestras foram dadas em diferentes setores, não foi um evento feito no auditório da empresa e quem pudesse vir, viria. Foi um evento em que a gente foi em cada lugar e encontrando com os colaboradores em seus locais de trabalho, fazendo pausas para que eles ouvissem um pouquinho e refletissem um pouquinho, porque foi um trabalho de muita reflexão. Foram pequenas palestras para trazer reflexões importantes, porque a gente sabe aqui, né? A gente faz isso todos os dias aqui no Desperta Comigo e a gente sabe o quão importante é a gente parar por alguns minutos por dia para refletir. No caso aqui, a gente lê os textos que vêm pra gente e reflete a partir deles. Mas pra gente refletir sobre o que está acontecendo na nossa vida, refletir sobre os nossos sonhos e desejos, refletir sobre as mudanças que a gente quer concretizar, refletir sobre quem somos, sobre o que queremos, sobre o que amamos, refletir sobre o que estamos fazendo, sobre as coisas que estão acontecendo dentro de nós. O quão é importante esse exercício diário de voltar para dentro, de sair do automático, de sentir o que a gente está sentindo, de realmente prestar atenção no que a gente está pensando. E é esse exercício que eu convido vocês a fazerem comigo aqui todas as manhãs no Desperta Comigo. E foi isso que foi levado como proposta nesse evento, celebrando o mês da mulher. Mas não só para falar sobre mulher, mas para falar sobre ser humano. Porque a gente está precisando falar mais disso, né? Falar sobre o que significa ser humano. E como ser cada vez mais humano, cada vez mais nos empoderando de nós mesmos, para estarmos ali, na certeza de sabermos quem nós somos, das nossas forças, reconhecendo os nossos poderes e ocupando o espaço que é nosso. Tudo isso para que a gente se sinta mais pleno, mais completo e tenha uma vida com mais leveza, com mais alegria, com mais satisfação, com mais plenitude e gratidão. Gratidão por nós estarmos de volta aqui, tava com saudade. Foi gostoso hoje, quando o despertador tocou e falou: pronto, agora eu vou me dedicar aqui à minha egrégora do Desperta Comigo, a nossa egrégora, né? Vou estar ali com essas pessoas lindas que eu amo tanto.
Bom dia, Marluce. Bom dia, Pati. Bom dia, Mi. Bom dia, Wanda. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Bom dia a você que tá comigo ao vivo aqui agora. Bom dia a você que tá assistindo essa gravação ao longo do dia de hoje ou um outro dia qualquer. Não importa, porque tudo que a gente fala aqui é atemporal, não tem limitação de tempo, espaço, de dia nem hora. Serve para a vida, serve para a existência. E se você chegou aqui agora não foi por acaso, porque não existe acaso, não existe coincidência. Sabe aquilo que a gente fala? Nossa, que coincidência! Não existe coincidência, tudo é providência, porque a gente tem um mantra aqui, que tudo que nos acontece nos favorece. Então não existem coincidências para quem sabe que tudo o que acontece é para nos favorecer. Bom dia a todas essas queridas lindas que estão aqui. Vamos lá, vamos começar? Eu peço a vocês agora que fechem os olhos, respirem bem fundo, se conectem ao seu coração, elevem os seus pensamentos. Vamos nos conectar ao que tem de mais sagrado no universo, à fonte criadora de tudo que há, aos nossos guias, mentores, protetores, seres de luz que nos protegem, que sustentam esse momento, amigos do plano espiritual que sempre nos auxiliam. Vamos pedindo, rogando, pela presença de toda essa egrégora de luz, que nos envolva nesse momento e que nos auxilie, para que as reflexões de hoje sejam no sentido de trazer algo de bom. Qual a contribuição que o Desperta Comigo pode ser na vida de cada um de nós hoje, a partir da nossa total permissão em receber o que precisa ser recebido, em ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, em podermos sentir e perceber aquilo que já está disponível para cada um de nós. Então respira bem fundo, abre os seus olhos, pedindo já do fundo do seu coração a mensagem que vai ser a maior e melhor contribuição para todos nós no dia de hoje, trazendo reflexões que nós precisamos fazer, informações que nós precisamos acessar, conhecimentos que vão nos auxiliar de alguma maneira. E coloca aqui, ó, sente aí e coloca aqui nos comentários número 1, número 2 ou número 3. Que eu tenho 3 livros aqui na minha frente, que vocês já sabem que a gente tá trabalhando com 3 livros. Eu sempre dou uma embaralhadinha neles antes e deixo eles aqui. E sempre o primeiro aqui é o número 1, aqui é o número 2 e aqui é o número 3. E conforme vocês escolhem aí, o que a maioria decidir é o livro que a gente vai pegar para ler a mensagem. Daí a gente vai pedir a mensagem que venha como a contribuição que nossa egrégora, a egrégora do Desperta Comigo está precisando no dia de hoje. Que traga algum insight, uma gotinha de sabedoria, uma ideia, uma resposta, um direcionamento, traga mais clareza, traga um ensinamento, mas que traga algo para cada um de nós de uma maneira diferente, mais benéfica, contribuição. Gratidão, gratidão, gratidão. Pati, sua linda, amei receber seu áudio ontem. Que bom que você recebeu, né, a nossa caneca aqui do Desperta Comigo. E tenha certeza, tudo que eu enviei para vocês, né, tanto o pessoal que participou do sorteio de 1 ano de Desperta Comigo, tanto o pessoal que entrou nas primeiras vagas do Mutirão do Divórcio Energético e que receberam esse presente meu para vocês, foi feito, enviado, preparado com todo o carinho e amor do mundo, para que vocês recebessem não só um presente meu, mas um pouquinho do meu carinho, do meu amor, do meu reconhecimento, do meu olhar, do meu cuidado e da minha gratidão pela nossa conexão, pelo nosso encontro nessa vida, porque é sobre isso. Nossa, então vamos lá, vamos de 1, né? Vamos de 1 então? 1, ó, é o sempre melhor, tá? Aqui depois tem o Osho e depois o 365 dias de inteligente. Então vamos hoje de sempre melhor. Vamos manter aqui a nossa concentração.
Gente, que delícia, deu uma refrescada. Eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui ontem à noite começou um vento, porque tava muito calor, muito calor, muito calor esses últimos dias. E ontem à noite começou um vento e choveu forte e deu uma boa refrescada. Agora tá um ventinho delicioso, muito gostoso. Bom dia, Paulinha. Uma mensagem para a egrégora do Desperta Comigo. Estamos pedindo uma mensagem para a egrégora do Desperta Comigo. Vamos lá. Mensagem 48. Não, é 43, gente. Meu óculos não me permitiu ver com clareza. Eu tenho que pôr mais longe. Mensagem número 43. A palavra que exalta o mal contamina nós mesmos, produzindo o mal em nossos passos. Quando falo mal de alguém ou de uma situação qualquer, eu entro em contato com aquela energia negativa e acabo me contaminando por ela. Da mesma forma, quando falo bem de alguém, quando exalto as qualidades boas de uma situação, eu também me coloco em contato com aquela energia boa e por ela sou envolvido. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo. Gente, adorei essa frase. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui é muito bom. Me emocionei agora. É só uma questão de direcionar o nosso olhar. Vou repetir. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui é muito bom. É só uma questão de direcionarmos o nosso olhar. Aqui começa a mensagem falando sobre o poder da palavra, e a gente já sabe que a palavra tem poder. Aquilo que a gente fala tem energia, tem frequência, tem vibração. E como tudo no mundo é energia, frequência e vibração, a vibração é a energia, a frequência do que sai da nossa boca. Modifica o mundo, interfere no mundo, se conecta com tudo que existe da mesma energia, frequência e vibração. Quando a gente fala, se a gente falar colocando a mão na garganta, experimenta isso agora. Fala alguma coisa com a sua mão no pescoço, envolve seu pescoço. Não precisa nem fazer pressão. Conforme você fala, você sente a vibração? Todo o nosso pescoço vibra, porque a nossa garganta vibra. A palavra é uma vibração das nossas cordas vocais para emitir o som. O som que sai da nossa boca é pura vibração. E sai com a energia que a gente dá para aquilo. E se conecta à frequência da intenção. Da mesma forma, enquanto você fala, se você colocar a mão no seu coração, você vai sentir a vibração do mesmo jeito. E essa vibração, ela sai de nós e se conecta a tudo que tem a mesma vibração. Não é porque os nossos olhos não podem ver, ou a gente não pode sentir, a partir de quando sai de nós, porque aqui nós estamos sentindo. E não é porque a gente não pode ver que não está acontecendo. Quantas coisas ao nosso redor a gente não pode ver sem a ajuda de algum equipamento, mas está acontecendo. Então, a gente precisa entender que tudo aquilo que sai da nossa boca tem poder. Que a palavra tem poder porque é energia, frequência e vibração. E se a gente está falando do mal, a gente está se conectando ao mal. Se a gente está falando negativo,
a gente está se conectando ao negativo. Quando a gente faz qualquer coisa que nos conecta de alguma forma a energias não elevadas, a energias negativas, a gente está atraindo o negativo para a nossa vida. A gente está se conectando com aquela energia que a gente não quer, que a gente não deseja, que a gente não gosta. Quando a gente se reúne e começa a falar mal de alguém, de alguma situação, de algum evento, a gente está se conectando justamente àquilo que a gente não quer, àquilo que a gente não gosta, àquilo que nos faz mal. É como beber do veneno que a gente está vendo, que está bem diante de nós. Ao invés da gente deixar ele ali, a gente está pegando e bebendo daquele veneno, porque a gente está se contaminando daquela energia. Quando a gente fala de uma energia, a gente se envolve naquela energia. A gente se conecta a ela. Quando a gente fala de uma pessoa, a gente está se conectando a ela, porque a gente começa a vibrar na mesma frequência dela. Quantas vezes a gente está pensando ou falando de alguém e essa pessoa aparece, essa pessoa liga, manda uma mensagem? Isso é uma prova de que a gente falando, pensando, sentindo alguém, a gente se conecta energeticamente àquela pessoa e atrai, porque pensamentos e sentimentos estão conectados. Da mesma forma é quando a gente está falando algo ruim ou algo bom sobre qualquer coisa. A gente entra naquela frequência. Então, mesmo que uma situação muito ruim esteja acontecendo na sua vida hoje, alguém não esteja sendo gentil, legal, justo com você, procura não ficar falando sobre isso. Procure não ficar falando sobre isso. Porque eu já passei por isso. E ainda passo. Isso é do ser humano. Algo acontece que não foi bom, uma situação que acontece, ou alguém que está na nossa vida e que não está sendo legal, e a gente se sente prejudicado, injustiçado, ou a gente está muito magoado com uma situação, ou com uma pessoa, o que a gente acaba fazendo? Falando daquilo o tempo todo, não é? Chega alguém, a gente vai contar a história. Chega outra pessoa, a gente vai contar a história de novo. Daí quando a gente percebe, a gente está pensando naquilo 24 horas por dia, adivinha? A gente não vai conseguir se ver livre daquilo porque a gente está conectando com aquilo de forma intencional, de forma consciente. Como que a gente quer que aquela situação acabe, que aquilo mude, se a gente insiste em ficar falando? Por isso que tem algumas situações na minha vida que eu já aprendi. Já falei muito. Já fiquei muito envolvida com situações que me prejudicaram. Por falar. Porque às vezes a gente está no desespero e sente a necessidade de desabafar. Mas ao mesmo tempo é um pouquinho da nossa vítima ali. Porque a gente quer se colocar naquela posição que a pessoa tenha dó da gente, nos acolha, nos abrace e veja tudo aquilo que a gente está passando. Mas pra quê? Se cada vez mais a gente se conecta com aquela energia. Então eu já tive muito nesse lugar. Gente, me desculpa se a minha voz der uma falhadinha de vez em quando, é porque eu passei 2 dias inteiros falando sem parar. E ontem ainda a minha última palestra foi no ambiente de fábrica. Depois as fotos não vieram ainda, porque tem que tirar com um aparelho especial, não pode nem entrar com o celular no ambiente. Mas estava toda de EPI, sabe? Equipamento de proteção, de segurança, óculos, capacete, sapato especial. Eu fiquei linda, né, gente? Imagina, a gente de vestido com aquele sapatão especial, um avental por cima, um jaleco. E aquele barulho, né? Porque a fábrica tá ali produzindo. Todo aquele barulho do maquinário e a gente numa roda de pessoas ali falando, conversando. Então, a minha voz ela foi bem exigida. Mas quando a gente faz o que a gente ama, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Nada incomoda. E a gente só continua. Então, voltando aqui. Eu tava falando sobre um padrão que eu já tive muito mais forte. E que hoje, sim, acontece, gente. Significa que eu não falo mais? Acontece alguma coisa ruim? Eu não conto pra ninguém? Eu não falo mais? Eu não penso mais nisso? Não, não é sobre isso, né?
A gente fala. Porque às vezes, num primeiro momento, algo nos choca e a gente sente essa necessidade de falar, do ser humano. Só que o que a gente tem que perceber é que sentiu a necessidade, fala uma vez só. E depois não fica falando o tempo todo com cada pessoa que você encontrar, onde você for, ficar falando só daquele assunto negativo, porque você está se conectando àquilo. Daí hoje em dia o que eu percebo? Se alguém vem e que já conhece a minha história, já sabe das coisas que eu vivi, e faz tempo que não me vê e me pergunta, e aquela situação, e aquela pessoa? Eu já falo, tá tudo certo, tá tudo certo. Ah, mas e naquela época, aquilo que... Tá tudo certo. Não quero falar sobre isso. Tá tudo bem. Não me conecto mais com essa energia. É sobre isso. Porque se a gente for reviver, nem que seja alguém que você não vê faz tempo, vai contar aquela história de novo, vai falar sobre aquilo de novo. Lembra? Para o nosso cérebro, não há diferença entre o que é real, o que está acontecendo agora, e o que é só imaginário, é só uma conversa, é só uma lembrança. Ele revive aquilo como se estivesse acontecendo de novo. E é por isso que a gente se conecta àquela energia de novo. E a gente não quer ficar se conectando ao que passou e que não foi bom. Se a gente quer mudança, se a gente quer transformação, se a gente quer o melhor, a gente tem que se abrir para isso. E para isso a gente tem que largar o velho. E largar o velho significa parar de contar história triste. Parar de falar mal das situações, das pessoas. Parar de falar aquilo que a gente não quer manifestar na nossa vida. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai. A gente já sabe reclamar. Clamar é pedir. De novo, de novo, de novo. Cada vez que eu falo, eu peço novamente. O poder da palavra. Só que se a gente fala o bem, acontece a mesma coisa. Se a gente fala coisas positivas, acontece da mesma forma. Então por que a gente não vai investir o nosso tempo falando do que a gente ama, do que a gente gosta, do que nos faz feliz? Gente, tá garoando aqui dentro, acredita? Deixei uma frestinha de porta assim, ó, o vento tá trazendo uma garoa, mas tá tão bom. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo. A nossa vida se torna boa se a gente fala bem da vida. As pessoas ao nosso redor melhoram se a gente foca no que elas têm de melhor. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós, porque a gente está mudando o nosso foco e aquilo que a gente foca expande. E se a gente foca no bem, o bem transborda. Sabe por quê? Não existe nada no mundo que seja completamente bom ou completamente ruim. Estamos num mundo de polaridades em que o bem e o mal existe. Existe em tudo e existe em cada um de nós. Ninguém é 100% bom, que só mereça o tempo todo elogios. Ninguém é 100% ruim, que só mereça acusações e julgamentos. Todos nós temos os dois lados. Só que onde a gente coloca o nosso foco e a nossa energia é o que vai manifestar, é o que vai prevalecer. E da mesma forma, tudo que existe. Se a gente sente vontade e necessidade de falar mal de alguém, muda o foco. Pense em algo de bom que aquela pessoa já fez. Porque sim, existe algo de bom ali. E se a gente não está conseguindo enxergar é porque a gente não conhece a pessoa o suficiente. E se a gente não conhece a pessoa o suficiente, se a gente não sabe dos desafios dela, das experiências dela, das crenças e valores dela, se a gente não sabe o que acontece na vida dela intimamente, a gente sequer tem o direito de falar qualquer coisa. Porque a gente nem conhece, a gente não anda com as pernas da pessoa, a gente não vive o que ela vive, a gente não sente o que ela sente, a gente não sabe o que ela sabe. Então quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós para apontarmos os dedos e focarmos no mal que ela pode ter nos feito? Se a gente não sabe o porquê, se a gente não sabe a intenção, se a gente não sabe se foi de propósito, se foi sem querer, se foi na intenção de nos ajudar ou de nos prejudicar, ou se ela está buscando algo de bom para ela mesma, mas ela está ferida, ela está machucada, ela está magoada. Ela tem outros valores e crenças diferentes dos nossos.
Então, que a gente possa ser essa pessoa que vai mudar o foco. Ainda que estejamos cercados de coisas e pessoas negativas, a gente precisa entender que é nossa responsabilidade mudar esse cenário. Que não é mudando as situações e as pessoas que estão fora, mas mudando a nossa visão, a nossa percepção, o nosso sentir. Saindo de um estado de julgamento, de condenação, de olhar o que está errado, de focar no negativo e vir para um estado de aceitação de cada situação como é, entendendo que tudo que nos acontece nos favorece e que ali tem algo a aprender. Tem algo que a gente precisa ver. Se aquela pessoa está na nossa vida e se ela nos fez algo, se nós permitimos que algo fosse feito, é porque tem algo a ser aprendido, a ser olhado ali, a ser curado, a ser transformado. Então que a gente possa estabelecer esse contato de ver um pouco mais a fundo, parar de ir no automático, olhar só para a superficialidade das coisas e deixar o nosso julgamento, a nossa conclusão. Tantas vezes a gente vê uma notícia, vê um fato, vê um acontecimento, vê uma atitude de alguém e já sai concluindo. E o mesmo sobre nós mesmos. A gente faz algo e fala, errei. A gente já conclui que errou. Quem falou que a gente errou? E se aquilo que a gente acredita que errou é o melhor que a gente pode fazer e é o certo para aquele momento? É o que vai nos levar para aquilo que a gente está querendo. E se aquele acontecimento negativo, aquela coisa que pareceu tão negativa porque a gente concluiu que foi negativo e que aconteceu ontem, é o que precisava acontecer para que hoje tudo mudasse e a gente enxergasse um novo caminho? Gente, faz sentido isso para vocês? Cada vez mais eu estou me permitindo, eu estou vivendo num estado de permissão, de entender que eu não tenho que concluir nada, porque eu não sei de nada. Porque quantas vezes algo me aconteceu e eu concluí que era muito bom, e dias depois eu percebi que era uma grande bobagem, que não serviu para nada, que nem era tão bom assim. E da mesma forma o contrário, quantas situações que quando eu estava vivendo na minha cabeça, era o pior que podia estar acontecendo comigo. Eu estava naquele lugar de vítima de por que isso? Por que comigo? E estava me sentindo ali, né? Péssima. Concluindo, afirmando que tudo aquilo era negativo. E pouco depois, aquela situação trouxe tanta transformação da minha vida. E me mudou tanto para o melhor, que hoje eu só agradeço aquilo que um dia eu concluí que era ruim. E eu não vejo mais o ruim naquilo. Isso tá tão claro para mim hoje, tá tão forte em mim, eu tô buscando tanto e cada vez mais esse caminho de procurar olhar para as coisas e não concluir nada. Inclusive ontem, no intervalo entre as palestras da manhã e as palestras da tarde, eu aproveitei para finalizar um livro que eu estava lendo, que se chama O Poder das Perguntas Abertas. E é sobre a filosofia budista. É um livro bem bacana e que ele traz justamente isso. Da gente parar de concluir, da gente parar de querer dar resposta para tudo e fazer perguntas. Porque as perguntas expandem, elas abrem as possibilidades. Quando a gente pergunta, a gente se coloca num lugar de permissão. Quando algo acontece e a gente pergunta, como pode ser mais leve, como pode ser mais divertido, como pode ser mais fácil? O que eu preciso enxergar nessa situação e que se eu enxergar só vai me favorecer? O que eu preciso mudar no meu ponto de vista, que vai mudar toda a minha vida? Começar a perguntar. Porque a gente tem mania de já querer dar resposta. A gente olha algo acontecendo e já dá resposta. Ah, isso está acontecendo por causa disso. Ah, isso aconteceu porque eu fiz isso. Ah, isso é isso, aquilo é aquilo. Isso é negativo, isso é positivo, isso é bom, isso é ruim. A gente só dá resposta e só fica afirmando, e só dá conclusão. E a hora que a gente dá resposta, afirma e dá conclusão, a gente limita. A gente limita as pessoas, a gente limita as situações. Em bom ou ruim. A gente categoriza e bota numa caixinha. Quantas coisas de ruim a gente já fez na vida?
E por isso a gente é 100% ruim? Vai dizer que você nunca fez alguma maldadezinha na sua vida? Algo pequeno, quando ainda não tinha tanta consciência? Algo sem querer, que prejudicou alguém, que magoou alguém? Vai dizer que você nunca beliscou o amiguinho quando era criança, fez o amiguinho chorar e fingiu que nem era você? E só por isso a gente vai ser colocado na caixinha de mal, de ruim, pra sempre? E tudo que a gente tem de bom e tudo que a gente ainda tem de potencial de fazer melhor ainda? Gente, é sobre isso. Quando a gente diz que o mundo é ruim, a gente está dizendo que uma criação de Deus é ruim. Como assim? Por isso que eu me emocionei. Por isso que ao ler essa frase, não nos esqueçamos de que sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui é bom. É só uma questão de direcionar o nosso olhar. Se a gente sabe que tudo tem um lado bom e um lado ruim, luz e sombra, por que eu vou olhar para a sombra? Por que eu vou olhar para a escuridão, para as trevas? Por que eu vou olhar para o que é ruim se aquilo me faz mal? Se quando eu olho e falo do que é ruim, eu me conecto com a energia do que é ruim e trago o que é ruim para minha vida. Se eu já sei disso, para que eu vou continuar fazendo assim? Não! Vamos focar no que é bom. Nossa, mas aquela pessoa faz isso, faz aquilo, fala aquilo, prejudica aquilo, faz fofoca, maledicência, tá sempre com uma energia ruim, eu chego perto dela até me arrepiar. É, porque você tá focando no que tem de ruim, no que ela tá fazendo de ruim. Mas conhece um pouco mais da história daquela pessoa. Ou você se afasta e nem pensa mais nela, e deixa ela com a energia dela e não fala dela. Porque se a gente começa a falar dela para os outros, a gente tá agindo igual. A gente também tá na fofoca e na maledicência, entende? Então não vamos falar. Ou então procura saber um pouco mais. Procura conhecer mais de perto. Uma pessoa que fere tá ferida. Uma pessoa que magoa tá magoada. E às vezes tudo que ela precisa é de uma palavra, de um acolhimento, de um exemplo, de uma inspiração para se tornar melhor. Essas pessoas que às vezes nos machucam, nos ferem, nos magoam, elas são as que mais estão precisando de ajuda. Né? Então vamos abrir o nosso olhar para tudo isso. Vamos abrir a nossa percepção, expandir a nossa consciência para tudo isso, compreendendo que o mal existe e o bem também existe. E aonde a gente colocar o nosso foco, é aquilo que a gente vai atrair para a nossa vida. E se a gente quer que o mundo se torne um lugar melhor, a gente tem que começar essas mudanças em nós. Porque o mundo é assim, porque a gente é assim. A nossa vida está dessa forma que está hoje, porque nós estamos assim por dentro. A realidade fora é um reflexo da realidade dentro. Então vamos parar de concluir, de afirmar, de colocar as coisas em caixinhas, porque tudo tem infinitas possibilidades. Todos nós podemos ser o que quisermos a qualquer momento. A gente está sempre em mudança. E um mal que eu fiz algum dia não pode me definir para sempre, porque eu não sou o mal que eu fiz, eu não sou o pensamento ruim que eu tive, eu não sou a atitude negativa que eu tomei, eu não sou a escolha ruim que eu fiz um dia. Eu sou muito mais que isso, assim como todos que existem. Todos nós somos muito mais. E quando a gente se abre, quando a gente entra em estado de permissão, a gente diz para o universo: eu posso ver as coisas de um outro ângulo, numa outra perspectiva, compreendendo que tudo que me acontece sempre me favorece. E eu vou olhar na lição, no aprendizado, na bênção que aquilo tem para mim, e vou focar naquilo. E o que não for bom eu solto. Que a gente possa cada vez mais se abrir, se permitir. Parar de definir quem nós somos, definir quem são os outros. Porque a gente não sabe nada. Nada.
que nos dê esse direito. Então eu convido você agora a fechar os seus olhos, respirar bem fundo, se conectar com você, deixar lá fora tudo que é lá de fora. Vamos nos conectando agora aos bons sentimentos e energias que estão em nós. Traga para o seu pensamento agora e para o seu coração tudo de bom que você já fez, tudo de bom que você é. Foque na sua luz nesse momento. Quais as qualidades que você tem? Qual o melhor de você que todas as pessoas já reconhecem e muitas vezes te procuram para isso? Foca nos seus poderes, nos seus talentos e habilidades, o que você faz de melhor. Traz isso agora para o seu pensamento, traz isso agora para o seu coração. Vai para a luz, deixa a sombra, vai para a luz que já existe em você, que já está aí, pronta para ser compartilhada, para transbordar. E pergunta: o que de melhor eu posso fazer hoje que vai fazer com que eu conquiste tudo aquilo que eu desejo? O que de melhor eu posso ser hoje para todos aqueles que cruzarem o meu caminho? O que de melhor eu posso ser hoje para todos aqueles que cruzarem o meu caminho? O que de melhor eu posso ser hoje para todos aqueles que cruzarem o meu caminho? Sinta o amor que há em você, a alegria que há em você, a plenitude, a paz, a harmonia, o sagrado que há em você. Se conecte à fonte criadora, ao princípio criador, à centelha divina que pulsa em cada célula do seu ser. E repita agora: eu sou Deus em mim. Eu sou Deus em mim. Eu sou Deus em mim. E o que eu posso ser e fazer hoje para mudar a minha realidade, para que os milagres aconteçam, para que as bênçãos recaiam sobre a minha vida. O que eu preciso ser e fazer hoje para manifestar o melhor em mim. O que eu preciso ser e fazer hoje para manifestar o melhor em mim. Fica com as perguntas, se abra para as respostas, porque elas virão. O universo não deixa nada sem resposta. Mas a gente precisa estar num estado de permissão para entender que tudo que acontecer ao longo do dia de hoje pode ser uma resposta. E que a gente abra os nossos olhos de ver, para que a gente enxergue cada possibilidade de resposta. Sem limitar, sem justificar, sem concluir, mas se abrindo cada vez mais para novas perspectivas, para novas possibilidades. Respira bem fundo e vai voltando para o aqui e agora, abrindo seus olhos. Dá para sentir a expansão? Quando a gente faz isso, quando a gente faz perguntas, quando a gente se conecta com o melhor de nós, parece que expande. Nosso coração se expande, a gente fica mais leve. Sabe por quê? Porque a gente tira o peso da carga de querer dar resposta para tudo, da carga das conclusões e justificativas. Gratidão, gente. Gratidão, 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 gratidão hoje e sempre. Gratidão por você contribuir com a sua energia para fortalecer cada vez mais a nossa egrégora do Desperta Comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês aqui. Façam um dia de muitas perguntas e poucas
justificativas e conclusões. Beijo no coração, um excelente final de semana. Gratidão, gratidão, gratidão e até segunda. Beijo, gente.